Deus continua operando, agindo em nosso meio. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Lucas. Ou melhor, vamos ler o tema. Segunda Crônicas. Alguém perde. Segunda Crônicas, capítulo 7. Por motivo de honra, vamos ler o tema. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim o texto: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, localiza aí o livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 4. Livro de Lucas, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim o texto bíblico: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Sem dúvida me direis este provérbio, disse Jesus: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Até aí, pode se assentar. Como eu digo e repito, é motivo de sempre muita alegria estar em comunhão com os irmãos, para adorar, para bendizer, para engrandecer ao nome do nosso Deus. Quero agradecer aqui a minha avó, a pastora Lúcia, e o meu avô Cláudio, que são presidentes desta obra. Que Deus venha continuar abençoando, dando força, vigor, ânimo, saúde, unção, graça sobre toda esta igreja, em especial meu tio Ismael, que me fez o convite. Muito obrigado a todos os obreiros que têm cooperado para o desenvolvimento desta obra. Meus amados, eu não vou fugir do tema, irei ministrar sobre o tema, falando sobre cura, sobre sarar, o Deus que sara. O texto a qual nós lemos é um texto muito conhecido. Nós conhecemos e sabemos que o livro de Lucas, ou melhor, o Evangelho de Jesus escrito, relatado pelo doutor Lucas, ele é um livro que dá muitos detalhes acerca de milagres que Jesus fez, de curas que Jesus realizou na terra. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é um livro muito detalhista, até mesmo porque ele é médico. Então, por Jesus curar, por Jesus sarar, ele vai dar esses detalhes porque é a especialidade dele, ele é médico. Então, Lucas ele tem essa característica
de mostrar para a gente os milagres de Jesus. Então ninguém melhor para a gente do que ouvir o pregador Lucas pregar para a gente sobre Jesus curar, sobre Jesus salvar, sobre Jesus sarar. E nesta noite não é diferente. O texto que nós lemos é Lucas, que está pregando para a gente. É Lucas que está relatando para a gente o que Jesus fez. E o texto em especial que acabamos de ler do capítulo 4 do Evangelho de Lucas está no início do ministério de Jesus. E como todo início de ministério, foi difícil, foi complicado, foi rejeitado, foi desprezado. E não foi pelas pessoas que ele não conheceu, não. Foi pelas pessoas da sua pátria, foi pelas pessoas do seu convívio social, das pessoas que ele conhecia, e até porque conhecia até mesmo os pais dele. Então, as pessoas que rejeitaram Jesus eram pessoas próximas dele. Você vai perceber que Jesus no início do ministério não foi aplaudido, não foi homenageado, não foi exaltado, muito pelo contrário. Jesus foi rejeitado, Jesus foi caluniado, Jesus foi desprezado. Então, lá vai um recado, e o primeiro recado de Deus para a gente: não espere que tudo seja fácil. Não. Há dificuldades no começo do ministério, há dificuldades no meio do ministério, há dificuldade até mesmo no fim do ministério, mas acredita, assim como o ministério de Jesus começou difícil, como no meio do ministério de Jesus também foi complicado, no final, muito mais do que começo, muito mais do que o meio. Mas Jesus foi vencedor. Aleluia. Então, assim como Jesus, nós também venceremos. Aleluia. Nós também cumpriremos aquilo pelo qual nós somos chamados por Deus. Aleluia. E em especial, apenas uma introdução. Oh, meu Deus. O Evangelho de Lucas, como eu disse, ele é o evangelho das curas e dos momentos que Jesus sarou as pessoas. E a minha mensagem está embasada neste texto e em 4 aspectos, ou melhor, em 3 aspectos que Jesus demonstra que ele cura na nossa vida. Jesus, no capítulo 4 do livro de Lucas, ele foi batizado, ele foi tentado após o seu batismo. Quando cheio do Espírito, ele foi conduzido ao deserto, e 40 dias e 40 noites ele foi tentado pelo diabo. E então, nós chegamos na porção escriturística qual nós lemos. Jesus, ele cheio do Espírito, voltou para a Galileia, e como Jesus, aonde ele passava, ele revolucionava, já tinha seguidores, já tinha uma fama ao redor das pessoas que ele pregou, ele fez maravilhas. E ele ia ensinando, e todos por ele eram louvados. Ele tinha fama, ele era engrandecido no meio das pessoas, no meio do povo. Só que aí Jesus chega à sua pátria, só que aí Jesus chega a Nazaré, onde fora criado, versículo 16. E entrou num dia de sábado, como era costume de Jesus, numa sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui tem uma coisa muito importante para a gente. No tempo de Jesus, acredito que até hoje, há uma liturgia no culto dos hebreus. E essa liturgia de forma alguma era quebrada. Ali existiam cadeiras especiais. Ali existia rabis, mestres, como o diácono Ismael, um mestre, que ali tomava um livro, lia e explicava e ensinava para o povo as leis de Moisés. E essa liturgia nunca era quebrada, exceto em dias específicos, como Yom Kippur, Páscoa e etc. Mas essa liturgia de forma alguma era quebrada por uma pessoa comum, como Jesus, aos olhos das pessoas, do povo, era comum. Mas só que Jesus é especialista em quebrar paradigma. Aleluia! Jesus é especialista em quebrar liturgia. Jesus é especialista em quebrar as nossas expectativas. Por quê? Porque nesse dia, eu acredito que o céu estava aberto. Aí Jesus disse assim: hoje eu quero o paradigma do culto.
Hoje eu quebro a expectativa do culto. Por quê? A expectativa era que alguém se levantasse, alguém lesse alguma coisa da lei e eles iriam embora. Era só isso. Mas só que Jesus disse: eu vou quebrar o paradigma. Aleluia! Glória a Deus! E Jesus, que aos olhos das pessoas era uma pessoa comum, não tinha nada a oferecer aos olhos das pessoas, ele se levantou para ler. E olha que engraçado e que Deus maravilhoso que a gente serve. Foi-lhe dado o livro de Isaías. E ele abriu o livro e ele leu, e estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Nós sabemos que o livro de Isaías, o profeta Isaías é um profeta messiânico. Então, todas as vezes que ele se proferir, ele está sendo em caráter profético acerca do Messias. E não é diferente esse texto. Era um texto messiânico, era um texto que iria se cumprir. Era um texto que os hebreus estavam aguardando o Messias, aquele ungido de Deus com seu Espírito. E então, Jesus quebrou o paradigma tomando esse texto. E ele leu esse texto com uma propriedade que nunca ninguém tinha lido. Nunca, na face da terra, ninguém tinha lido aquele texto da forma que Jesus leu. Porque diferente das pessoas, Jesus, quando tomou a palavra, ele não estava se referindo a alguém que iria vir. Não. Jesus estava dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. Não é sobre outra pessoa, é sobre mim. Então, ele diz que aquela palavra se cumpriu naquele dia. E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar esta noite é que Jesus, ele cura o coração dos feridos, dos quebrantados. Glória a Deus. Observe o texto, versículo 18: enviou-me a curar os quebrantados do coração. Aleluia, Deus. O primeiro aspecto é esse: coração. Quando a gente fala de coração, quando a Bíblia fala de coração, Glória a Deus. ela muitas vezes está se referindo à mente, está se referindo ao seu intelecto e às vezes também sobre o emocional. Então a gente pode concluir que Jesus cura tanto o emocional, tanto o psicológico das pessoas. E quer que eu te diga uma verdade, nunca houve um tempo em que as pessoas precisassem tanto da cura do coração. Nunca houve um tempo igual ao dia de hoje que as pessoas necessitassem tanto que Jesus curasse o coração delas. Por quê? Aleluia. O mal do século é o quê? É a depressão. E o que é a depressão? É o coração quebrado. E quem pode curar o coração quebrado é Jesus. Deus. Glória a Deus. Quem pode curar o sentimento ferido é Jesus. Aleluia. E posso te dizer algo mais poderoso ainda: Jesus viveu isso daí, coração quebrado. Aleluia, Deus. Mais pra frente, no final do ministério de Jesus terrenal, no final do ministério terrenal de Jesus, quando ele vai cumprir aquilo para o qual ele veio fazer, no Getsemane, ele disse aos seus discípulos mais próximos, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, Jesus estava tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que a única solução que Jesus, na sua forma humana, ele tinha, a única solução era a morte. Era isso que ele estava dizendo. O que é isso? Depressão. Só que eu vou liberar algo nesta noite. Jesus venceu a depressão. E Jesus cura a depressão. Por quê? Porque ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que os psicológicos não entendem a depressão. Não tem cura para isso. Mas Jesus traz cura para a depressão. Jesus traz cura para a alma ferida. Jesus traz cura para o coração ferido, para o coração abatido. Como foi louvado no dia de hoje, nesta noite. A alma abatida. Como está abatida a minha alma. Como se perturba dentro de mim. Espera em Deus. Por quê? Porque espera em Deus. Porque Ele é o único que pode
a alma abatida. Não tem ninguém na terra, não há ninguém debaixo da terra que pode curar a tua alma. Não tem ninguém, eu não posso curar a tua alma. A pastora Lúcia não pode curar a tua alma. O presbítero Ismael não pode curar a tua alma. O pastor Cláudio muito menos. Ninguém pode curar a tua alma. Apenas Jesus de Nazaré. E nesta noite Jesus está liberando algo para a tua vida. E se você quer, levante a tua mão para receber. Jesus cura os teus sentimentos nesta noite. Jesus cura a tua alma nesta noite. Jesus arranca a tristeza do teu coração. Porque na presença de Deus está escrito na palavra dele: até a tristeza ela salta de alegria. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite, porque ele está liberando alegria do alto para a tua vida. Aleluia. Mesmo que você enfrente adversidades, acredita. Mesmo que o teu coração esteja quebrado, despedaçado. Mas Mateus, você não sabe como está a minha casa. Você não sabe o que eu passei no dia de hoje. Você não sabe, eu perdi um ente querido. Mas Deus te consola. Mas Deus te livra. Mas Deus constrói o teu coração despedaçado. Aleluia! Tem hora que a gente precisa apenas de um abraço. Jesus te abraça nesta noite. Aleluia! Eu não sei porque Deus me deu esta palavra. Talvez alguém aqui esteja precisando disso. E recebe nessa noite o abraço do Espírito Santo. Recebe o consolo de Deus para a tua vida. Porque o que Deus não quer ver no nosso meio é soldado ferido. Porque soldado ferido não é porque ele deixou de ser soldado. Não é porque ele deixou de ser soldado, não. Mas é porque ele foi ferido em meio à guerra. Para soldado ferido, a solução é medicamento de Deus. Aleluia. Jesus está curando gente nessa noite. Tu vai sair daqui alegre em nome de Jesus. Tu vai sair daqui dizendo: só o Senhor é Deus. É de glória em glória. De glória em glória. Aleluia, aleluia. Eu dou glória para Jesus, porque Ele me alegrou nessa noite. Jesus, Ele cura a nossa alma. Paulo diz: tenho para mim que todas as adversidades que eu vivo não são de se comparar com o tamanho da glória que há de se revelar na nossa vida. O que é isso, Mateus? Parafraseando para você entender, é Paulo dizendo: eu sofro açoites. Eu sou açoitado, eu sou xingado, eu sou esbofeteado, eles cuspem na minha cara, eles batem em mim. Mas isso ainda é pouco comparado ao que Deus tem na minha vida, ao que eu vou receber na glória de Deus. Porque todo sofrimento na terra é passageiro, mas a glória no céu é eterna. Então se alegra nessa noite. Se alegra porque Jesus está vivo. Se alegra porque em meio às adversidades Jesus traz alívio, Jesus traz consolo, Jesus te abraça e te consola. Aleluia! Glória a Deus! E é interessante também que Jesus, ele leu esse texto, mas ele não se assentou no mesmo lugar. Aleluia, Deus! Eu disse aqui e vou repetir: naquela época havia cadeiras especiais só para os top de linha, para você me entender. Sumo sacerdote tinha aquela cadeira especial para ele. E tinha uma cadeira muito mais especial ainda, que era a cadeira de Moisés. Ninguém sentava naquela cadeira. Ninguém era atrevido demais. Por quê? Porque temia ser apedrejado. Porque temia ser excluído da sociedade. Por quê? Porque era um pecado muito grande se sentar-se ali indignamente. Era uma falta de reverência para eles. Mas só que Jesus, Ele é o Messias. E quando o Messias vem, Ele não pode sentar na cadeira de alguém comum, não.
ele senta-se na cadeira, ele tem a palavra, mas só que ele não volta para o lugar dele. Ele pega e ele senta na cadeira de Moisés. Aleluia. Por quê? Porque a honra é para Jesus. Aleluia, Deus. O sumo sacerdote tinha a cadeira dele lá, mas a cadeira de honra é para quem? É para Jesus. Aleluia. O que isso significa? Moisés é o que? É líder. Moisés é o que? É aquele que recebeu as leis. E Jesus é quem? É Deus. Aleluia. Então quem é maior na lógica? É Jesus. Por quê? Porque ele é Deus. Então, ele sendo Deus, nos amou tanto que encarnou na terra. Ele veio à terra, ele desceu, foi na sinagoga, leu aquele texto por amor a gente, para curar o nosso coração, como eu disse, repito, para curar o nosso coração, para curar a nossa mente, para curar o nosso emocional. Ele sentou-se na cadeira de Moisés dizendo para a gente: não tem mais perigo, eu sou aquele libertador. Moisés foi libertador, foi. Moisés foi usado por Deus, foi. Mas Jesus é Jesus, Jesus é Deus. Então assim como Moisés, ele libertou o povo do Egito, Jesus se liberta da vida de escravidão do pecado. É isso que Jesus estava dizendo quando sentou na cadeira de Moisés. De forma espetacular, Jesus estava demonstrando o seu amor para a gente. Ele é o líder que se compadece das nossas tristezas. Ele é o líder que se compadece das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Aleluia, Jesus. Aí ele desce, ele senta na cadeira de Moisés, dizendo pra gente: eu sou líder, eu sou libertador. Eu sou aquele que fui enviado pelo Pai. Receba as palavras do Pai. Assim como Moisés libertou o povo do Egito, Jesus nos liberta da vida de escravidão, do pecado. Continuando o texto, Jesus, ele com autoridade, ele diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus. Só que aí, como eu disse, Jesus no início do seu ministério não foi aplaudido, não foi homenageado, não foi honrado. Como, aliás, só pelos seus discípulos ele foi honrado. Mas pelos fariseus, pelos publicanos, pelos saduceus, pelos top de linha da época, ele não foi aplaudido, muito pelo contrário, foi rejeitado. Aí eles, desprezando Jesus, disseram assim: não é esse aí o filho de José? O que José faz? José é carpinteiro. É como se ele estivesse dizendo assim: esse daí não é filho de Moisés? O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo sentado na cadeira de Moisés? O que ele está fazendo aí, sendo atrevido, sendo irreverente? Ele não deveria estar com seu pai na carpintaria, arrumando cadeira, arrumando porta, não é isso? Parafraseando, eles estavam dizendo isso. Eles estavam dizendo para Jesus que o lugar dele não era ali. Estavam desprezando Jesus para Jesus ir embora. Só que Jesus é filho de José, sim ou não? Deus de Deus. A igreja do Biel. É filho de José, sim ou não? É filho de criação. É filho de José, sim ou não? Me respondam por gentileza. Me ajuda a pregar. Sim, filho de criação. Filho de criação. Mas só que ele não é filho genético de José. Então está errada a afirmação deles. Porque Jesus não foi gerado por José. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eita Deus! Então a honra, o mérito é tudo para Jesus. Aleluia! Então é como Jesus está dizendo: eu não sou filho de José, meu filho. Vocês não sabem a minha história. Vocês não conhecem quem eu sou. Assim como faz com a gente. Nos desprezam sem conhecer a nossa história. Nos desprezam sem conhecer de onde a gente veio. Nos desprezam sem conhecer aquilo que Deus fez pra gente. As provas que a gente vive. Não é assim. As pessoas desprezam a gente. Mas Jesus, ele te honra. Assim como Jesus foi desprezado, mas ele foi honrado pelo céu. Você vai ser honrado pelo céu também. Glória a Deus! Aleluia! Louvado o teu nome, Jesus! Deixa eu correr, porque o horário está avançado. No máximo até 10 horas eu finalizo. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar nessa noite é o seguinte: Jesus, ele também cura o espírito. Se você for ler
um pouco mais adiante, você vai perceber que Jesus curou um endemoniado em Cafarnaum. Por quê? Porque a cura de Jesus não é uma cura parcial. Não é aquela cura que a gente toma um medicamento e passa apenas o sintoma. Depois vai lá e volta a doença. Não é assim? Você está com dor de cabeça. Você toma lá um dipirona. Passa por um momento a dor de cabeça. Pode passar o quê? 1 mês, 2 meses. Vai lá e volta a dor de cabeça. Por quê? Porque não foi uma cura completa. Não foi uma cura completa. Mas curou apenas o sintoma, a dor de cabeça. Mas depois vai lá e volta. A cura de Jesus não é a cura de remédio que dá na farmácia, não é. Não é uma cura parcial, é uma cura completa. Então Jesus ele cura o coração, Jesus ele cura o espírito, e nós vamos ver mais adiante um outro aspecto aí. Jesus ele cura o espírito. Por quê? Porque quando nós viemos do mundo para a igreja, Satanás estava agindo em nossa mente. Satanás estava trabalhando conosco. Satanás estava querendo nos tirar do foco de Deus. Só que Jesus nos libertou disso. Aleluia. Deixa eu correr para finalizar, que já é 44. Glória a Deus. O terceiro aspecto, Jesus cura o corpo. Quantas pessoas doentes no nosso meio? Muitas. É doença no corpo, é doença na alma, é doença no espírito. Mas só que Jesus cura todos os aspectos. O que eu quero dizer, e vou finalizar, se você está doente, não sei qual aspecto você está doente, se é na alma, se é no coração, se é no corpo, se é no espírito, Jesus te cura. Aleluia. É simples, claro e objetivo. É 3 aspectos. Jesus cura o seu coração, Jesus cura o teu espírito, porque o diabo não toca em quem Jesus curou. O diabo não toca em crente. Por isso que o texto diz, os teus anjos acamparão ao teu redor. Os demônios estão a teu redor, estão longe de você. Por quê? Porque eles não podem voltar para uma casa ocupada. Você lembra do texto que Jesus disse assim? Que o diabo ele anda por lugares áridos, procurando alguma coisa, procurando alguém para habitar. Aí ele vai lá e volta para casa e percebe que a casa está vazia. Ele vai lá e toma e traz 7 espíritos com ele, porque o último estado da pessoa será pior do que o primeiro. Lembra desse texto? Só que é ao contrário com a gente. O diabo ele anda por lugares áridos, mas só que quando ele volta, ele percebe que a nossa casa, a gente, está ocupada. Aleluia. Está ocupada por quem? Quem está morando na casa? É Jesus de Nazaré. Aleluia. E quando Jesus está morando na casa, o diabo não pode morar de aluguel, o diabo não pode comprar casa, o diabo não pode entrar na casa. Por quê? Porque o dono da casa é Jesus de Nazaré. O terceiro e último aspecto, Jesus cura o teu corpo. Aleluia. Recebe a saração de Jesus. Recebe a cura de Jesus no teu corpo. Está sentindo dor? Jesus se cura a tua dor. Está sentindo mal-estar? Jesus cura o teu mal-estar nessa noite. Em nome de Jesus.